gente vai começar com uma questão de prova. Por que a gente vai começar com uma questão de prova? Porque nessa questão desta prova especificamente, a gente vai abordar 5 características que são mega importantes do exame talvez mais comum, utilizado por todos nós que somos cirurgiões dentistas no nosso dia a dia, que é a radiografia panorâmica. Então, a gente teve o cuidado de escolher uma questão que caiu na última prova do processo seletivo para a residência da USP, e aí foi justamente sobre radiografia panorâmica. Então, a gente vai ver aqui cada alternativa, enunciado cada alternativa, para que você consiga arrefecer aí sua memória a respeito dessa teoria de radiografia panorâmica, para a gente ter bastante prática aí nos próximos 55 minutos, tá? Então, o que o enunciado dessa questão lá da USP trouxe para a gente? Sobre as radiografias panorâmicas, não é correto afirmar. Então, ele está perguntando aí no enunciado qual é a alternativa incorreta. Em muitos concursos, em muitas residências, esse tipo de pergunta não é mais permitido, mas no caso dessa prova de residência ainda é permitido a gente perguntar qual é a incorreta ou qual não corresponde. Então, vamos lá, alternativa por alternativa. A alternativa número 1 é essa daqui, ó. Radiografias panorâmicas são úteis clinicamente para o diagnóstico de problemas que requerem ampla visualização dos maxilares. Então, a radiografia panorâmica é justamente esse exame de imagem inicial que permite para o cirurgião dentista visualizar os dentes da maxila, os dentes da mandíbula e outras estruturas que estão presentes ali no complexo estomatognático, que são de extrema relevância e de importância para a gente avaliar com carinho e fazer o correto diagnóstico do nosso paciente. Então, essa alternativa está correta. Letra B. Projeções de outras estruturas podem estar sobrepostas à área do ramo mandibular, como no caso a coluna cervical. Então, nessa radiografia aqui, a gente consegue ver que a gente tem aqui, ó, nos cantinhos, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo do nosso paciente, aparecendo ali a coluna cervical do paciente. Nesse caso desse exame aí, não está sobreposto, mas pode ser, em alguns casos de paciente, ou paciente que já é aquele paciente mais idoso, que joga a mandíbula mais para baixo porque ele fica mais encurvadinho, ou os pacientes que, pela própria conjuntura ali do esqueleto, aparece a sobreposição da coluna e às vezes fica assim sobreposto à região do ramo aí nas laterais. Então também está verdadeira. Letra C. A ampliação através da imagem é igual e proporcional, o que torna as medidas lineares confiáveis. Então essa alternativa a gente vai ler com bastante carinho e interpretar. A ampliação da imagem é igual e proporcional. Se você lembra lá dos conceitos de radiografia panorâmica e se você utiliza a radiografia panorâmica no seu dia a dia, você já sabe que se a gente está falando de endodontia, por exemplo, que a gente precisa fazer mensurações que são muito precisas para fazer o tratamento endodôntico do nosso paciente, ou se a gente estiver falando de implantodontia, a gente também sabe que utilizar a radiografia panorâmica como exame padrão ouro para a gente fazer medidas lineares não é confiável, justamente porque a gente não tem aí essa dimensão proporcional ao tamanho real da cabeça ali do paciente, das estruturas, como no caso os dentes e o osso alveolar. Então, essa alternativa, ela está incorreta, certo? Portanto, esse é o nosso gabarito. Sobre as radiografias panorâmicas, não é correto afirmar exatamente isso. A ampliação da imagem não é igual e nem proporcional, certo? Letra D, só para a gente terminar de fazer o nosso aquecimento. A radiografia panorâmica é um exame útil em pacientes com trismo ou que não toleram técnicas intraorais. Para quem não lembra o que é trismo, é aquela dificuldade de abertura. Alguns pacientes têm uma dificuldade de abertura própria, ou por uma limitação muscular, ou porque o paciente está por algum motivo lesionado, às vezes alguma lesão na região de ATM, ou às vezes algum evento cirúrgico que ele fez. O paciente tem dificuldade de abrir a boca para a gente colocar o dispositivo para fazer a tomada intrabucal. Então, essa está verdadeira. E, por fim, letra E, acessórios como brincos metálicos, colares e grampos de cabelo podem formar imagens fantasmas, que são aquelas sombras que aparecem do lado contrário de onde está o objeto real. Aparecem como imagens radiopacas borradas e podem ocultar detalhes anatômicos, mascarar ou imitar alterações patológicas. Então, essa está verdadeira.
Por isso que quando a gente encaminha o paciente para fazer a radiografia panorâmica, a gente precisa ter esse cuidado de orientar o paciente que usa muitos brincos, que usa piercing, que tem algum tipo de artefato metálico no rosto, porque às vezes a sobreposição dessa estrutura, desse brinco, do piercing, seja lá o que for, pode mascarar algum tipo de lesão que está ainda aí incipiente no comecinho dela e pode dificultar o nosso processo de diagnóstico. Que bom que você curtiu o nosso conteúdo até o fim. Que tal aproveitar e deixar a sua curtida e assinar o nosso canal? É rápido e muito fácil. Clica nesse botãozinho aqui no canto inferior direito da tela. Isso, esse símbolozinho aqui do Senar Saúde e se inscreva.